eu sou a Marta, bem-vindos à Hora do Tricô. Depois do interregno de 3 meses por gravar, nunca tive intenção de deixar de gravar, no entanto as coisas foram-se arrastando, fui adiando e parece que quando se está muito tempo sem gravar parece que há mais inércia. Mas cá estou eu, passado 3 meses, para um novo recomeço, início de ano letivo, início das rotinas após o verão, e para vos contar muita coisa. Tem acontecido muita coisa, não é por falta de assunto, não foi por falta de assunto que eu não gravei, e agora venho-vos dar conta. Tenho tanta coisa para vos contar, vou tentar estruturar para não me perder e para não tornar isto extremamente confuso. Portanto, hoje é dia 18 de setembro, quase meio-dia, estou aqui noutro cenário, a tentar ter silêncio para não se ouvir muito ruído. Estou aqui próximo da rua, está um sol fantástico hoje, parece um dia de verão, embora alguma brisa que não me permite ter a porta aberta, porque se ouve o ruído dos ramos a dançar ao sabor da brisa que está. Mas estou aqui num cenário fantástico, de um sol lindo, e apesar de eu não conseguisse, não sei como resolver isto, nota-se reflexo nos meus óculos, mas eu não sei como resolver esta questão, é o que é. Tive que ir ver o meu último episódio, que, salvo erro, é o 26. A minha ideia era prestar atenção também ao número, hoje será o episódio 27. No último episódio eu estava ainda a tricotar este top, que tinha dito que era perfeitamente, e foi tricotado perfeitamente de improviso, sem receita, nem sequer tomei apontamentos. Eu na altura já estava aqui, mais ou menos, já tinha juntado as 4 partes e estava por aqui, só me faltava a parte final. Tentar mostrar-vos, ele está, pronto, fiz assim um pormenor aqui só, dividi o canelado em 2 para ter aqui uma rachinha e terminei, e gosto muito dele. Resultou exatamente como eu esperava e está ótimo. Na onda, pronto, vamos começar a estruturar isto de forma a eu falar primeiro dos projetos e depois do resto. Na onda do tricô, de fazer projetos, tinha também terminado o meu casaco em Rosários 4 Caravela, em castanho, caramelo, castanho, e tinha-me sobrado um novelo e tal. E então, na onda deste top, que queria mais, e como correu tão bem fazer isto em pleno improviso, decidi aventurar-me e fazer também mais um top nesta filosofia do improviso. E então, navegando perfeitamente à vista, fiz, obviamente já aparece aqui terminado, fiz este top em Rosários 4 Caravela, aqui com um pormenor, eu acho que se nota, aqui com um pormenor em baixo, só para lhe dar alguma graça, e à semelhança deste, embora o decote na frente e nas costas seja um bocadinho diferente, ele é um bocadinho mais aberto, arredondado e aberto nas costas, e na frente é um bocadinho mais decote em V, e as cavas, foi um bocadinho na mesma ideia. Este ficou meio liso, achei que tinha de ter assim um motivozinho, uma coisa discreta no fundo, e fiz exatamente, segui a mesma filosofia aqui deste top que eu estou a usar, dividi o canelado em frente e verso, com a sobreposição para aí 2 malhas e pronto. Mas, apesar de eu já ter tricotado algumas coisas em bambu, saber que ele escorrega muito, blá blá blá, etc e tal, a amostra não era muito diferente, deste. O bambu tem um comportamento completamente diferente, o algodão, e decidi fazer um I-cord para as alças, mas o I-cord encolhi um bocadinho, portanto, as alças estão grandes, ou seja, isto descai muito, e como isto é uma coisa assim um bocado fluida e um bocadinho mais larga, não me sinto confortável com um decote tão profundo, porque depois baixo e pronto.
E portanto, eu já fiz, deixei já a pensar nas pontas, já encolhi, tenho aqui um fio dentro e já encolhi um bocadinho o e-cord para que ele não possa esticar tanto, não é? Aliás, se eu mostrar aqui, até acho que dá para perceber, não é? Que estão a ver? Ele acumula aqui precisamente porque tem lá um fio dentro e eu vou ter que encolher isto mais uns 3 centímetros. É uma coisa a fazer. Gosto muito do resultado, mas tenho de facto de encolher estas alças e para não desmanchar, a minha técnica é, como é um I-cord, é um cordão, tenho um fio a passar por dentro que fixo, remato numa ponta, de maneira a controlar o comprimento delas. E pronto, fiz em agulhas 2,5, o que é muito fininho. Mas foi-se fazendo e cá, pronto. E um bocadinho navegando à vista e esta gracinha era assim um brioche, mais ou menos um ponto, não é bem um ponto brioche, é um ponto passado, não é brioche por falta de liga. É um ponto passado só para lhe dar assim uma gracinha, aqui ver uns zigue-zagues aqui. Acho que ficou giro. Pronto, fio caravela, usei precisamente o resto que tinha, era um novelo e picos. Este fio rende muito, porque como é fininho, os novelos são grandes, tem imenso fio e rende imenso. Portanto, fiz este top. Depois, mantive-me a trabalhar na onda de, como vou observando os podcasts da Rosários 4, ouvindo Need for a Happier World, da Rosários 4, com a Liliana e com a Filipa Carneiro Nionoi. Elas sugeriram fazer no verão modelos, projetos pequeninos para aproveitar restos de lã, de fios. E assim fiz. Eu tinha um top feito com uma dragoa e tinha um novelo, acho que era menos de um novelo, cerca de um novelo. E decidi fazer esta fita com uma fio, Rosários 4 uma dragoa. Utilizei o fio quase todo até o fim. Isto é mesmo um tubo. Isto é mesmo um tubo, ok? Feito em redondo, como se fosse uma meia, literalmente. E depois, na junção, eu faço aqui uma dobra, cose e do outro lado fica este efeito. Este modelo é um modelo da Drops, para lã, para um tapa-orelhas que cá em Portugal não se utiliza muito, porque nós não temos o frio dos países nórdicos, mas pronto, este modelo é uma fita. Pronto, e que eu uso muito em casa porque eu de facto não gosto muito de me ver com fitas do cabelo, mas dá para quando estou a lavar a cara, ou etc, ou tomar banho, usar esta fita. Acho que ficou muito gira. Também fiz um frufru nesse âmbito das sugestões da Filipa Carneiro e da Liliana de usar os restinhos. Fiz um frufru precisamente com o resto que me sobrou deste top. Ficou muito giro. Aliás, até é um fio que a Filipa Carneiro fez a experiência, ou a receita que ela divulgou, que a Rosários 4 divulgou, era precisamente com o fio galina. E como eu tinha um resto de fio galina, foi precisamente com o resto de fio galina que eu fiz esse frufru. Esse frufru eu não o ia utilizar, eu não tenho cabelo para fazer totós. E a minha irmã, pronto, estava de férias, a minha irmã viu, olha, tão giro, posso ficar com, fazes mão, fica com ele. Eu só fiz para aproveitar o resto do fio, iria dá-lo de qualquer maneira a uma filha qualquer de uma colega, de uma amiga minha, ficou a minha irmã com ele, por isso é que não o tenho para mostrar, já está distribuído. Estes foram meus projetos pequeninos de verão para aproveitar restos de fios. Mas, como Tricotadeira Express não tem poucos restos, ou nunca tem o seu stash, o seu inventário vazio, há sempre muito fio para gastar. Eu fiz também outras coisas pequeninas no âmbito de pequenino e porque me apetece explorar outras técnicas, virando-me um bocadinho para o crochê que sei fazer, mas não costumo fazer muito, sou muito mais de tricô. Já explico, entretanto, porque decidi experimentar fazer uma almofada em em crochê mosaico. O que é que isso é? É trabalhar com duas cores e põe
um pau, um ponto alto à frente e um ponto alto atrás e etc. faz um motivo. E eu acho que aqui, assim à distância, conseguem perceber o motivo desta amostra. Isto é um modelo gratuito, a Dion Pillow. Está gratuito no blog, no blog da designer. Também é possível comprar a receita no Ravelry, que terá muitos mais detalhes. Mas eu fiz esta amostra com este resto de fio. Isto é um resto. Isto é fio islandês, aquele Istek Lopi, para fazer as letilopis, ou como é que se chama letilopi? Pronto, 100% lã, só de um fio torcido, um ply, não é? De single ply. Eu não tenho assim muita definição para este tipo de trabalho. Este tipo de trabalho requer um fio mais com uma definição melhor. Mas de qualquer maneira, fiz esta amostra. Isto eram restinhos que eu tinha ali, aproveitei. Aliás, o bege terminei o mesmo, sobrou 1 metro de fio. O azul ainda sobrou mais uns quantos metros. Mas pronto, foi uma amostra para experimentar. É muito giro, mas requer uma concentração muito, muito, muito focada. Se uma pessoa não estiver bem focada no que é que tem que fazer, engana-se. E por isso achei muito giro. E o meu propósito era utilizar um fio de lã que tem fios de lã que eu tenho aqui em casa há anos, em gradiente. Achei que não ia resultar neste tipo de trabalho. Pronto. Dos pequeninos, assim coisinhas pequeninas, fico a dizer, é isto. E o que é isto? Olha, isto é um quadrado que serve de base de panelas, base da cafeteira, base de chávena, o que seja. Copos, o que seja. Pronto, é uma coisinha pequenita. Depois, houve um dia que eu fui a Lisboa almoçar com os meus pais e estive ali perto da retrosaria Áureo. E não resisti, tive que ir lá dar um saltinho. E dando lá um saltinho, tive que comprar fios. Não há como. Não há como evitar. E então decidi comprar fio para fazer mais um top. E então assim iniciei mais um top. Este top acho que só vou acabar para o ano, mas não tem problema nenhum, não há problema nenhum. O top que eu estou a fazer é o top Primavera, está disponibilizado gratuitamente no site da Rosários 4, desenhado pela Isabel Izanash. Isabel, e agora não tenho aqui o nome, no entanto, eu depois deixo na descrição. É um top que a Isabel desenhou para a Rosários 4 e a Rosários 4 disponibiliza o modelo no seu site. E como eu gostei muito do modelo e pretendia fazer precisamente no fio de algodão em cachemira, que na Áurea não tinha onde a Rosários 4, eu decidi comprar o fio da Katia Concept by Katia, que é 90% algodão, 10% cachemira, extremamente macio, um bocadinho mais fino do que o que era suposto da Rosários 4, mas eu não me importo nada, já há muitos anos que deixei de ter o trauma dos fios finos, depois de tricotar vários com caravela, acho que já está para perceber. Comprei 5 novelos destes, 50 gramas, eles têm 155 metros cada 50 gramas, ainda tenho 2, portanto comprei 5, ainda tenho 2 para tricotar, mais um restinho, portanto estou no final do terceiro. E o modelo é um modelo de decote em V nas costas, mas também só pode ser usado com o decote em V na frente. E é assim este top, de manga assim, pronto, ele é um bocadinho largo, a ideia é ficar assim um bocadinho folgado. Tem aqui um trabalhado do ombro para as costas, faz um decote e depois continua por ali abaixo. No outro lado é então somente um decote redondo que fica assim de frente e as costas ficam com o trabalhado, ou ao contrário, ele pode ser utilizado das duas maneiras. Estou a utilizar a agulha 3, fininha, sim, 3, por isso é que as coisas vão andando, mas o modelo é para fazer de baixo para cima. E como eu já partilhei aqui várias vezes, eu não me sinto confortável, não gosto desse tipo de trabalho
para tops. Eu sinto-me muito mais confortável para ir experimentando de cima para baixo. E então, estava nas férias, admito que não me apetecia pensar muito e, portanto, eu tinha que arranjar aqui uma maneira de fazer de cima para baixo, tanto que, no meu caso, o padrão está invertido, as folhas aqui estão com as pontas para cima e era suposto o modelo tem as pontas para baixo e eu aceito isso, não tem qualquer problema, eu acho que fica linda mesmo. E então, para que também pudesse, não ter que fazer muitas contas, porque aí, começar de cima era começar aqui no ombro, não é? Começar no ombro. Mas não me apetecia, pronto, como este decote aqui, vai ver que eu ando aqui a baralhar tudo. Como o decote redondo é feito aqui com umas carreiras importadas e não sei o quê, não me apetecia estar a pensar como é que eu ia fazer de cima para baixo. E então o que é que eu fiz? Nota-se aqui. Se vocês repararem bem, notam aqui qualquer coisa, nesta linha. O que é que acontece aqui? As malhas estão um bocadinho habituadas, isto depois de lavar vai tudo ao lugar, mas estão habituadas porquê? Porque eu comecei o top aqui, da base da cava para cima, pela frente, seguindo a receita, mais ou menos, aqui nas cavas a receita nas cavas é feito assim, meia, 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 meia e um I-cord de 2 malhas. E eu achei que aquilo enrolava muito e decidi fazer aqui um micro canelado, aqui com 2 malhas, liga ou só uma? Só uma. Pronto, fiz aqui para tentar que isto não enrolasse tanto. No entanto, ele enrola na mesma. Depois eu espero que isto com uma passagenzinha de ferro, vapor, endireita um bocadinho mais. Pronto, e fiz daqui, tal e qual, como diz a receita, pelo menos a largura e tal e coisa. Fiz aqui, rematei aqui com um I-cord. E depois, a partir daqui, onde era suposto, na receita, retomar as costas, não é? Aí, então, dei continuidade, daqui para baixo, dei continuidade, então, aos ombros até chegar à outra parte, fazer agora aqui, fazer o modelo e fazer os aumentos, neste caso, no meu caso são aumentos, não são diminuições, porque eu estou a fazer para baixo, fazer aqui isto até à zona da cava, repetindo, não é? Continuando e fazendo a mesma coisa. Depois cheguei aqui à cava, uni, juntei a frente, não é? Fazer aqui continuar deste lado, as malhas estavam em suspenso, não é? Por aqui, continuei a fazer os aumentos até chegar ao ponto em que o número de malhas de trás coincide com os da frente, juntei e fui por aqui abaixo, ele ainda não está assim mais ou menos, ainda está acima da cintura. Fiz aqui esta junção está um bocadinho, não ficou totalmente do meu agrado, mas não está má, pronto. E como é feito com agulhas 3,5, também vai andando devagar, é de lá chegar, pronto, aqui está. O fio, claro, contém a cachemira, é super macio, assim eu acho que se nota bem ali aquela fronteira onde eu montei as malhas provisórias para fazer de baixo para cima e depois onde as retomei para fazer de cima para baixo, mas não tem, isto depois de lavar vai tudo ao lugar. E tem sido ainda foi, aliás, quando tive férias fora de casa, foi um projeto que eu fazia na espreguiçadeira e o desafio disto avançar foi interessante e fui pondo umas fotos no Instagram do trabalho a avançar. Depois, quando foi a parte de juntar o decote, tudo agora é em redondo, mantendo o padrão, andou um bocadinho mais devagar porque já não tem tanto desafio como tinha antes. Não faz mal, não tem problema nenhum, ele há de ser terminado um dia destes. Pronto. Depois, ora bem, estes foram os trabalhos que eu fui fazendo no verão. O que é que aconteceu entretanto? Foi acontecendo
muita coisa, há muitos cales, há muitos tricotar juntos, há vários projetos que foram lançados e o que é que acontece? A Mariana Páscoa do blog e do podcast Meias Marias faz 10 anos de blog e decidiu fazer, e bem, um calo dos projetos que a gente quisesse fazer. Era livre, nós podíamos fazer um projeto de tricô, de crochê, de costura, do que fosse. Deixou ao critério de cada uma escolher um projeto. E então eu, porque pretendia aventurar-me no crochê e queria utilizar. Há sempre. Eu acho que as tricotadeiras têm sempre essa perspectiva de gastar os fios, ou pelo menos eu tenho a perspectiva de gastar os fios que tenho em casa. Tenho muitos fios em casa, cada vez compro menos de impulso e compro para um projeto. Já lá vai o tempo em que eu comprava as meadas soltas porque me apaixonava por elas e depois investia muitas horas a navegar no Ravelry, a tentar encontrar o projeto certo para essa meada, juntar com outros, porque uma também não dá para fazer tanta coisa, ou se eu faço umas meias, depois sobra muito também. Enfim, decidi que, até porque, sendo uma tricotadeira aventureira, e considero-me bastante aventureira, tenho experimentado ao longo destes anos todos imensas técnicas, imensas coisas, e portanto, tenho muitas peças tricotadas por mim. Eu gosto de, essencialmente, fazer coisas para vestir. Camisolas, meias, gorros, golas. Gosto de fazer, essencialmente, coisas para vestir. E começo a ter muita coisa. E, portanto, tornei-me muito mais criteriosa no que... Este projeto é giro, mas eu vou usá-lo. Eu preciso mais ou pelo menos terei espaço para usar esta peça, senão eu não faço. E, portanto, cada vez mais, quer na compra, quer na escolha dos projetos, tem sido muito mais criteriosa. Nesse sentido, neste calo da Mariana Páscoa das Três Marias, eu decidi que, para já porque queria gastar, e agora vou mostrar, vamos lá ver se eu não faço muito barulho. Acho que foi para aí em 2012 ou 2013, comprei, lá está, há alturas em que a gente comprava muita coisa, comprei fios 100% lã num site turco, são 100% lã, adoro as cores, e como adorava as cores, comprei vários, fiz várias coisas com estes fios, já desmanchei, já aproveitei, e agora o que eu tenho destes fios globalmente são umas calças de lã que eu fiz porque, trabalhando em casa, ficava com muito frio. Então decidi fazer umas calças para mim, de lã. Não vou dizer que gosto especialmente de me ver com elas são um bocadinho largas, também não apetece agora desmanchar aquela porcaria toda para fazer outra vez. Uso-as em casa porque são quentes e também nunca tive intenção de andar com elas na rua, coisa que se parecesse. Mas ainda tenho esta sobra. Isto deve ser para aí cerca de 2 novelos, porque este também já... Cerca de 2 novelos, um de cada gradiente. Este em tons de azul, verde e castanho, este em tons de cinza. E queria gastar isto. Quero gastar isto porque está aqui há tantos anos e quero que isto seja usado. Como tinha isto aqui para gastar, decidi neste calo da Mariana aventurar-me a fazer uma almofada com estes novelos e em crochê, porque era uma técnica que eu gostava de explorar um bocadinho mais, técnicas em particular. Então, daí a ligação de fazer esta experiência. E o calo começou ontem. A ideia era ontem, numa reunião, no primeiro encontro Zoom, começar o projeto. Por isso é que eu fiz ensaios com outros fios, para não começar o projeto. E não queria estar a gastar aquele fio. Pronto, então daí este foi o primeiro ensaio, porque queria experimentar o crochê modular. Não é modular, em mosaico, que faz assim estes padrões. E percebi que este tipo de projeto, este tipo de técnica, funciona bem com duas cores sólidas e contrastantes.
o que não é o caso daquilo, não são sólidas, são gradientes. Isto não ia ficar bonito, não se ia notar bem o motivo e, portanto, desisti deste. É uma técnica que eu gosto muito, mas não ia funcionar muito bem. Portanto, decidi escolher outro. Então, decidi escolher, onde é que eu tenho aqui a minha amostra, um instante. Na véspera de começar o projeto, portanto, no dia 16 de setembro à noite, ao serão, experimentei então a técnica de entrelaque, mas a começar no centro. A ideia, não a começar, já fiz uma bolsa, a bolsa mais gira do verão, da Flipa Nionoi, e experimentei através de vídeos e do YouTube e fiz esta amostra de entrelaque, a começar um quadrado no centro e depois isto anda tudo à volta, porque acho que é mais prático até para ter o tamanho, não ter que assumir logo à partida o entrelaque normal, como um crochê é feito de baixo para cima, pronto, tanto uma pessoa assume logo uma largura. Eu não queria isso e então este começa do centro. Isto foi uma amostra que eu fiz com fio, com um restinho de fio Beiroa da Beiroa, da retrosaria Rosa Pomar, que tinha ainda um restinho, e então fiz este ensaio. E até percebi que usei uma agulha de crochê demasiado apertada para este tipo de técnica. Mas pronto, percebi a técnica, a ideia era eu sentir-me confortável numa reunião Zoom a começar algo que requer muita atenção. E então, ontem, no CAL, iniciando o primeiro encontro em Zoom, a ideia era começar o projeto e eu, por incrível que pareça, consegui começar o projeto. Portanto, há aqui um quadrado central, que é feito no colorido, no que tem várias cores. Depois há uma fiada à volta em cinza e depois, pronto, isto vai alternando, vai mais outra em colorido e isto vai por aqui afora. Consegui fazer isto durante o encontro, sem me enganar, está rematado já. Faço aqui um parênteses para falar sobre remates. Há uma semana e picos, no podcast da Knit for a Happier World, da Liliane e da Flipa, falou-se sobre remates. E eu não sou a única, mas se calhar não farei aquilo que é comum. Quando estou a trabalhar, não gosto de deixar os fios para rematar no final da peça. Primeiro, porque eu gosto de terminar a peça rematando o último fio que sobra de terminar e está pronta. Depois, mete-me muita confusão ter os fios ali e alargar a malha porque eles não estão presos, eles não estão rematados. Mete-me muita confusão. Então, normalmente, eu, seja porque troco de fio, seja porque troco de novelo e tenho que, está ali uma quebra, faço sempre os remates ao longo do trabalho. Eventualmente faço 1, 2, 3 carreiras, porque preciso dessas carreiras para ter espaço para rematar os fios, mas eu faço pouco depois deles entrarem no trabalho. E, portanto, sou assim e acho que para mim é fundamental ir rematando e fazendo esse trabalho de remate de fios. Até porque é um trabalho que não é o trabalho favorito, não é a parte favorita de quando se faz uma peça. Seja lá qual for a técnica, é uma tarefa que não nos é tão agradável. Então, como a minha filosofia de vida em muita coisa é, se é para ter que fazer, que seja o mais rápido, para eu me ver livre disso, então eu remato, não, é menos um que eu tenho que rematar depois. E por isso eu chego sempre ao final com os remates todos feitos, é só rematar o final e está terminado. Portanto, eu consegui fazer ontem, no encontro de ontem, isto. Não me enganei, no início deste quadrado eu tive que prestar atenção a um vídeo enquanto ia ouvindo todas as outras participantes, mas consegui, já tinha ensaiado, atenção, eu já tinha feito este ensaio através do mesmo vídeo. Decidi utilizar o mesmo número de malhas, não é? E pronto, retomando o vídeo, lá fui acompanhando e
consegui retomar, e a partir daí, ok, já percebi a coisa, agora já não preciso estar tão atenta ao vídeo explicativo, e fui avançando. Apesar do início ter sido atribulado, porque comecei com 4,5, com uma agulha de crochê 4,5, depois passei para 5, não gostei, e então avancei para 6. Estou a fazer com agulha de crochê número 6. Este está feito com agulha 4. Isto está muito, muito apertado, muito denso. Isto é crochê tunisino. É uma técnica que faz um tecido muito denso e, portanto, se uma pessoa quer que ele não seja muito rijo, tem que utilizar uma agulha um bocadinho larga. Estou a utilizar a agulha 6. E consegui avançar isto. Eu suspeito, estou com medo até, que não consiga fazer uma almofada 40 por 40 cm, que é o standard das almofadas, e que eu tenho várias em casa e podia utilizar uma delas para forrar, porque isto seria o forro de uma dessas almofadas, mas não faz mal nenhum, porque eu tenho ali almofada, portanto, tenho ali material de enchimento de almofadas, e, portanto, se isto ficar pequeno, porque o fio é o que tenho, não tenho mais e não vou comprar, nem sequer tenho possibilidade de comprar mais, e não seria de certeza igual. Ficará do tamanho que ficar, se não, pronto, terminarei se conseguir chegar aos 40 por 40, se não chegar, fica um bocadinho mais pequeno e eu arranjo maneira de fazer uma almofada no tamanho adequado. Pronto. Agora, terminado isto, falei de todos os projetos que terminei e tenho a acontecer, e agora vou passar para outra parte, que é o que é que tem acontecido em termos de cal. Vou tirar isto aqui. Em termos de cal e iniciativas que têm acontecido recentemente. Há muitas iniciativas, uma delas falei foi no meio do verão, ou no início do verão, como queiram, se calhar foi em junho ou julho, já não me lembro. Das peças pequeninas dos frufrus e de outras peças para aproveitar as sobras que temos em casa, que eu fiz aquela fita e um frufru. Entretanto, surgiram caldes. O que eu aderi de imediato foi este do podcast de Meias Marias, da Mariana Páscoa, que me inscrevi, e portanto o cal é composto, a ideia era começar ontem, no primeiro encontro, mas é o que nós quiséssemos. Eu decidi fazer então esta almofada em crochê tunisino, em interlaque, em crochê tunisino, e ontem então à noite foi o primeiro encontro. Há cerca de 30, mais ou menos 30 participantes. Ficámos até para aí à meia-noite, desde as 9:15 até à meia-noite. Foi fantástico, ouvi histórias extraordinárias de superação, de tanta coisa, e fez-me ter consciência do impacto que os podcasts que nós fazemos, e falo em particular desta comunidade ligada ao tricô, crochê, costura, estas manualidades, que a globalidade das que, como eu, fazem estes podcasts, fazem-no apenas, o princípio, ou o motivo principal é partilhar aquilo que fazemos, porque sentimos um bocado de falta da comunidade física, ver pessoas, ver vizinhos, pessoas que fazem este tipo de trabalhos, e podemos mostrar aquilo que fazemos e partilhar esse conhecimento. É isso, pelo menos, que me motivou, foi essa partilha. Mas depois, muitas vezes não sabemos quem está do lado de lá e porquê que está, e o que é que ver estes podcasts, estes vídeos, traz para a vida destas pessoas. E ouvi histórias de superação incríveis, e como dizia a Mariana, eu saí de lá de coração cheio de perceber o quanto, apesar de toda esta meu amadorismo em fazer vídeos e a dificuldade ou a simplicidade na edição dos vídeos, e o material, que se calhar o som não será o ideal, a imagem não será a ideal, a qualidade do vídeo não será a ideal,
enfim, fazemos aquilo que é possível, porque eu em particular não pretendo ganhar nenhum rendimento com isto, faço mesmo para partilhar e portanto o investimento pelo menos que eu fiz, eu limitei-me a comprar um tripé, foi o único investimento que eu fiz para fazer vídeos, foi comprar um tripé, porque ter o telemóvel pendurado em livros em cima de uma secretária é complicado, ele escorrega, pronto, eu comprei um tripé. Pelo menos, ainda não comprei um microfone e sei perfeitamente que ter um microfone ajuda imenso a perceber, não é? Pronto, e o facto de não ter iluminação limita imenso a hora do dia que eu faço os podcasts. Aliás, a minha dificuldade, admito, em fazer vídeos, em gravar vídeos, é ter silêncio em casa e não perceber, porque normalmente vivo numa moradia, faço num primeiro andar, mas tenho normalmente os meus filhos em baixo, ou estão entretidos, ou ver televisão, ou jogar, ou fazer o que seja, e há ruído. E nota-se no vídeo esse ruído. E a minha dificuldade é, não, agora eu estou a fazer muito barulho porque estão a jogar com os amigos e, portanto, falam alto e isto vai ficar tudo a notar-se. Ou então porque já é muito de noite e já não vou ter iluminação, porque é o fim do dia, a iluminação é péssima e vai ficar estranho, não se vai ver bem, e eu não tenho iluminação adequada. Se gravo durante a noite, que no início eu até gravava durante a noite, na sala eu tenho uma iluminação teto muito, muito, muito forte, mas a verdade é que não é o ideal, porque fica muita sombra. Entretanto, uma pessoa vai sabendo umas coisas, fica muita sombra. E, portanto, estes pequenos obstáculos acabaram por me impedir de ir gravando, porque não chegava a casa a horas capazes ainda de ir gravar, ou porque eles estavam a fazer barulho, ou porque outras coisas da nossa vida, do dia-a-dia, outras tarefas do dia-a-dia se sobrepõem e pronto, e essa dificuldade surgiu daí. E portanto, agora, olha, estou a experimentar um novo cenário, que acaba por ser mais recolhido, para tentar não ser invadida pelo ruído que possa vir de casa. E, portanto, apesar deste amadorismo todo, a verdade é que, para quem se interessa por este tema em concreto, percebi que há muita gente que encontra conforto e ânimo neste tipo de vídeos, porque eu vejo os vídeos para me entreter também, para ver o projeto das outras pessoas e ver o trabalho das outras pessoas e tentar também, então vou fazer assim, ou vou transmitir algum conhecimento que tenho, e no início também era muito isso, a perceber, a dar a entender, ou mostrar algumas características de determinados fios, aquilo que eu disse do meu top de carabela, não é? Porque fiz este é de improviso, este é algodão, tem um cair diferente, e eu, armada inconfiante, avancei para o outro em bambu e a coisa não correu tão bem, porque ele tem um cair completamente diferente, e o que eu já devia saber, e já não saiu uma coisa, resolve-se, mas o resultado não foi no imediato aquilo que eu esperei, que eu teria como objetivo. Nada que não se resolva, mas esta experiência também passá-la, eventualmente tirar dúvidas a quem estiver e quem me perguntar, tirar essas dúvidas. E ontem fiquei realmente tocada pela percepção do quanto estes vídeos, que são tão simples, apesar de tudo, ajudam alguém. E daí, logo hoje, não é? Ontem terminámos o encontro para aí meia-noite e tal, e cá estou eu hoje a gravar um vídeo. Finalmente, eu vou ter que gravar um vídeo, até porque tenho coisas para contar e tenho coisas para dizer. E, portanto, aqui estou e a gravar esse vídeo também motivada por saber que, mesmo não sendo tecnologicamente muito evoluído, ou de qualidade de vídeo e de som, não ser, estar muito longe do ideal, tem receptividade ao lado de lá e muitas pessoas encontram conforto e momentos agradáveis a ver estes vídeos. Isto foi o resultado ontem do encontro, do primeiro encontro do CAL da Mariana. Estávamos lá diversas
podcaster, já posso dizer assim, que me considero uma podcaster. São termos que custam-nos um bocadinho a entrar, porque isto digo muitas vezes que faço vídeos, mas de facto é um podcast porque são vídeos sobre um determinado tema que acontecem com uma determinada regularidade, uniforme ou não. E estávamos lá várias referiram exatamente isto, que é verdade, fazemos para mostrar o nosso trabalho, para partilhar aquilo que fazemos, porque não temos esse feedback em pessoa, fisicamente, e foi o apercebermos do quanto às vezes o conforto e os momentos agradáveis que damos a determinadas pessoas que encontram no tricô e, portanto, também veem estes vídeos como momentos agradáveis ao longo das suas dificuldades. Foi isto, o encontro de ontem. Ainda vai haver mais 9 encontros. O CAL compõe-se por 10 encontros, 3 lives no Instagram, 7 em reuniões Zoom para quem se inscreveu, até dia 16, já aconteceu, as inscrições já estão fechadas. Ontem foi o primeiro encontro que era suposto começarmos um trabalho, comecei então a almofada e viram mais. Há outro CAL, da Naná, Mãos de Vera, uma das primeiras, eu acho que era até a primeira podcaster portuguesa de Portugal, pelo menos, e em outubro, lançou há poucos dias, em outubro vai lançar mais uma vez um CAL, Tricotar Juntos, Knit Along, de meias, e eu logo primeiro, aliás foi a primeira inscrita, porque calhou ver no YouTube que ela tinha gravado um vídeo curtíssimo, até achei estranho, não, deve estar a ver mal, um vídeo curtíssimo a lançar o CAL e eu fui logo a primeira, cá estou eu, portanto dia 1 de outubro irei começar umas meias, que a minha ideia será fazer umas meias para o meu marido, lá está, eu tenho tantas, os meus filhos, um não usa, o outro usa as minhas, por enquanto que o pé ainda está mais ou menos, e o meu marido ainda só tem 3 pares de meias. Pensei logo em fazer umas meias para ele. No entanto, ontem, exatamente, porque estava cheio de medo de começar um projeto em crochê com uma técnica, não é elaborada, mas a construção inicial requer concentração e tinha que estar a ver em vídeo, portanto, estar a prestar atenção à reunião, e estive no computador a prestar atenção à reunião, na reunião em Zoom, e depois tinha o telemóvel com o vídeo do início do trabalho. Ainda ponderei iniciar umas meias, porque é algo que se começa e dá para tricotar sem enganos, não é? Porque fiquei logo com a ideia, eu vou começar isto no Zoom e depois chego ao final da reunião e vou ter que despachar isto tudo porque está tudo errado, não é? Não estava concentrada o suficiente, e pensei em começar umas meias. Mas por outro lado, começar umas meias, mas eu quero começar as meias no dia 1 de outubro, porque, enfim, o CAL da Naná, dia 1 de outubro, não vou fazer batota e começar antes. E tinha pensado, então, até tinha lá os fios ao lado, e tenho este Noro Silk Garden Sock, que eu utilizei de uma camisola minha, na Zeig, que eu fiz 2 anos, antes de 2 anos, sim, para aí 2 anos. E aqui o escapular, o yoke, era num trabalhado em lace, com um fio diferente que eu fiz neste. E tenho aqui 45 gramas de fio para umas meias. Não chega para umas meias completas, porque eu gosto das meias até meio da perna, mas tinha pensado em fazer com a biqueira, calcanhar e canelado, noutro fio, em tons de azul, claro, para ter um projeto ali no momento para fazer e que dá aquilo tricotar em redondo e pronto. Não o fiz, avancei com a coisa, guardarei as meias para outubro, mês das meias, mas eu não comecei porque há quem comece, há uma técnica muito simples para quem está limitado de fio, uma técnica muito simples que é literalmente fazer um tubo em meia e depois faz tudo e faz a contabilização das carreiras. Eu pelo menos preciso fazer, eu não, vês os centímetros, vês qual é o meio, não, para mim, carreiras,
Se forem 35 carreiras, são 35, não são 36. Eu não consigo lá chegar com centímetros. Carreiras, eu tenho que contar as carreiras certo. E então, pronto, fazem o tubo todo em meia e depois dividem ao meio, ficam com 2 tubos e é só, entre aspas, acrescentar biqueira, calcanhar e canelado. Só que há um problema. Eu não aprecio meias com a perna toda em meia. Eu gosto que a perna seja encanelado de algum modo. Aceito 3x1, mas para mim, pelo menos 2x2 é o meu canelado favorito. Então eu gosto de ter a parte de cima do pé encanelado 2x2 e a perna toda encanelado 2x2. Isto deixava-me aqui o dilema, quando é que eu mais ou menos começo a ter a base do pé. Eu tinha que saber realmente qual era o meio para depois ter ali, não ter um calcanhar. A minha necessidade de controlo e de ordem, de organização, não me deixou começar assim. Eu tinha mesmo que... Eu preciso de começar a meia de uma ponta e de outra para que isto saia o número de carreiras exato e será da biqueira para cima para aproveitar todo o fio. Pronto, também não daria, exigiria alguma concentração no início e, portanto, deixei para outubro. Adoro este fio, tenho 45 gramas, o que é francamente pouco para fazer umas meias só com este fio, tendendo costelas pelo meio da perna. Há de acontecer em outubro, até porque já tenho este fio aqui há muito tempo, há de acontecer em outubro no Cal da Naná, Mãos de Vera. Para mim, com fio provavelmente azul escuro, canelado, biqueira e calcanhar. Adoro este fio. Aliás, Noro, eu adoro as cores da Noro. Tenho outros 2 novelos de 100 gramas cada um, de Silk Garden Sock. Comprei quando fui ao Canadá. Também ainda não tenho projeto para eles. Aliás, fios é que não me falta. Eu preciso é de usar os que tenho. Para já, o que tenho para dizer é isto. Era falar dos projetos que tenho feito ao longo destes 3 meses, falar do cal da Mariana, das Meias Marias, falei também do que virá em outubro, da Naná, das Mãos de Vera, daquilo que eu ontem experienciei, vivi no primeiro encontro do cal das Meias Marias, e é isto. Vou tentar, porque também faz parte da minha resistência em gravar vídeos, eu estou a tentar que este vídeo não precise de muitos cortes, ou seja, que não precise de muita edição, porque não só eu não tenho muita experiência em edição, quase nenhuma, em edição de vídeo, das últimas vezes utilizei o programa que a Catherine falou no podcast dela, tentar lembrar-me, sem tema, podcast sem tema, a Catherine, que fez um vídeo a explicar como se edita um vídeo no K-Drive, acho que KDM Drive, num programa que é livre, que nem requer não requer instalação e não é pesado para o computador. Tenho editado aí, mas quanto menos tempo eu demorar a editar o vídeo, menos resistência terei a gravar os vídeos, porque é sempre um ponto, pronto, depois vou ter que editar, isto é pesado, e demora muito tempo, e pronto, é um dos motivos. Depois, outra coisa, aproveito, algo que também não se falou muito no encontro de ontem, mas é algo que a mim foi uma resistência inicial a fazer um podcast. Eu gosto de tricotar e até no meu trabalho muitas pessoas sabem que eu gosto de tricotar.
Mas a minha dificuldade era, então depois eu não me sinto muito à vontade ter os meus colegas de trabalho, pessoas com quem eu trabalho, ou pessoas com quem eu contacto através do trabalho, verem este meu lado de podcaster. Não que não tenho qualquer problema, não faço aqui nada que não possa partilhar, mas para mim era estranho. Pois que vou ter, sei lá, imaginemos o meu chefe, ou a ver este meu lado diferente, fora do trabalho, a fazer vídeos. Para mim isso constrange um bocado. E daí também a minha dificuldade ou a minha resistência a gravar vídeos. E aconteceu há uns meses, sei lá, 2, 3, 4 episódios. Eu transformei a minha conta de Instagram na Hora do Tricô, deixou de ser uma conta pessoal e passou a ser a conta da Hora do Tricô. E no Facebook criei uma página da Hora do Tricô. Tenho a minha página pessoal e tenho a minha página da Hora do Tricô, onde na minha página pessoal tenho até alguns amigos, não é? Que são ligados ao meu trabalho. E houve uma vez, há uns 2 ou 3 ou 4 episódios atrás, que eu quando partilhei, quando carreguei o episódio e partilhei no Facebook, enganei-me e partilhei na minha página pessoal. Dei conta daquilo logo para aí 1 minuto ou 2 depois, apaguei e então partilhei na página da Hora do Tricô. Mas aqueles minutos singelos, 2 ou 3 minutos, que esteve ali, a partilha do meu episódio na minha página pessoal do Facebook, foi o suficiente para pessoas que me conhecem do trabalho perceberem que eu tinha um podcast. Isso foi, e então, o que aconteceu? No carreguei, fiz isso daquela, ninguém deve ter visto. No dia útil seguinte, ou 2, telefona-me uma colega de trabalho a dizer: muitos parabéns! Mas eu não faço anos, não, parabéns porquê? Eu vi o vídeo e tal. Não. Fiquei, foi assim, não acredito. Mas quando ela diz: adorei, espetáculo, foi tão giro, tem aqui uma fã, ok, está bem, se calhar isto não é assim tão mau, vá. Não é assim tão mau que esta faceta também seja do conhecimento dos meus outros setores da vida, em particular do trabalho. Mas isso também ajudou à minha resistência a gravar mais vídeos, a verdade foi essa. Foi esse o motivo. Agora é estar aqui a gravar e saber, se calhar os meus colegas de trabalho vão ver isto. E se virem, e se calhar se virem este, vão perceber este meu constrangimento. Mas pronto, não tem mal nenhum, não estou aqui a fazer nada de estranho. É apenas um outro setor da minha vida com o qual eu me entretenho e que também se falou muito, aí sim, falou-se muito no encontro de ontem do CAL da Mariana, da saúde mental, da nossa saúde mental. Fazer tricô não é só ter um hobby, não é só porque se quer entreter as mãos. Também é, mas não é só isso. E isto é uma atividade que se faz para tentar equilibrar tudo o resto que acontece na nossa vida. Toda a gente tem, uns muito mais do que outros, momentos de stress, de ansiedade, de dificuldade, de obstáculos na vida. E entendo eu, e acho que isso já deve estar mais provado por terapeutas e psicólogos e psiquiatras, ajuda imenso ter uma atividade que nos faça acalmar e esquecer por uns momentos tudo o que se passa na nossa vida que não é tão agradável. Resolve os problemas de maneira nenhuma, mas ajuda-nos a acalmar, para agora que estou muito mais calma, tenho mais ânimo para lidar com todas essas dificuldades da vida. E eu
admito, tenho tido uma vida extremamente feliz e não posso dizer que tenha tido assim grandes, enormes desafios na vida, mas subscrevo inteiramente esta ideia de que nós precisamos de ter uma atividade. Eu tricoto, faço crochê, mas também quem lê, quem se dedica à jardinagem, ao bricolagem, a bordado, ao cozinhar, o que for, ter uma atividade que nos faça relaxar. Isso para mim, tenho 2 filhos com 1 ano e pico de diferença e foram muito desejados, mas não deixa de ser senti-me assoberbada. Não é que não tivesse ajuda, não é nada disso, é muito, absorve-nos imenso. E eu tinha muita necessidade, depois de toda a azáfama do dia a dia normal. Os meus filhos, felizmente, não são 2 rapazes saudáveis e sempre foram globalmente saudáveis. As doenças comuns das crianças, dos bebés, das febrezitas e das viroses, e tudo muito simples, nada, não atravessaram assim nada de extraordinário, de grave, mas a vida do dia a dia é muito. E nessa altura em que eles eram pequeninos, eu sentia para mim era uma necessidade básica, depois de terminar as tarefas todas do dia a dia, eles estarem na cama, e às vezes até o marido na cama, estar no sofá a tricotar, ou a ver alguma coisa na televisão, mas estar a tricotar, concentrada no que estou a fazer do tricô, a desenvolver um projeto, ou até o próprio mexer das mãos naquela cadência. Senti nessa altura mais do que agora. Nessa altura porquê? Porque eu sentia, e acho que todas as mães se sentem assoberbadas em determinada altura, quando eles são pequeninos e exigem muito da nossa atenção, mesmo sem haver nada de outro mundo, nada de grave, nada de... Pronto. E isso é verdade, é algo que contribuiu muito para a minha sanidade mental, ter este escape. E acho que a maior parte das pessoas que se dedica às manualidades tem essa experiência. Bom, acho que não tenho mais nada para dizer. Isto já vai longo. Hoje não vou conseguir superar a Naná, mas vai ficar um vídeo com certeza longo. Eu já vou em meia hora, já tinha feito um troço de 20 minutos, acho eu. Portanto, vai ser lá está, mas também tive 3 meses sem gravar, conta como 3 ou 4. Vai longo e pronto, é isto, é o que eu tenho para vos contar, que já foi muito. Tentarei ser mais regular nos meus vídeos, mesmo que não tenha tanto, porque, agora mais um detalhe, ler é algo que também gosto muito. E nos últimos anos, porque tenho-me dedicado muito mais ao tricô, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. E então este verão em concreto, porque foi o que se calhar o que iniciou mais, decidi começar a ler. E portanto estou agora a ler um livro que eu não acredito. Cláudia, do Into the Woods, do podcast Into the Woods, lê bastante e ela comprou um livro na Feira do Livro que eu estou a ler, que eu comprei para aí em março, abril, não sei, que é A Sombra do Vento. Quando ela mostrou, eu tenho exatamente com a mesma capa que ela tem. Eu estou a ler esse livro, não estou para aí li um quarto do livro, vou lendo, estou a gostar. Mas pronto, não dá para fazer tudo, eu tenho que escolher, ou leio ou faço tricô, e tem sido ao sabor da vontade. Mas é engraçado, a Cláudia, do Into the Woods, do podcast Into the Woods. Portanto, não tricotei tanto, porque também li um bocado, e é algo que também me relaxa e que gosto muito de ler. Era algo que eu queria fazer, voltar a fazer. Quando era adolescente até lia bastante, e é algo que eu queria regressar, e mesmo que porque vai implicar que me dedique menos ao tricô,
crochê, é algo que eu realmente também quero fazer. Portanto, ler também um bocadinho. Já vai extremamente longo, já não vou dizer mais nada. Virei em breve contar mais novidades. Fico por aqui, fiquem bem, espero que tenham gostado do que eu tenho falado, espero não me ter perdido muito na conversa, apesar de introduzir os temas assim um bocadinho de forma aleatória. Qualquer dia tenho que se calhar escrever, estruturar um guião, quem sabe, mas não o fiz agora, simplesmente reuni tudo o que queria mostrar aqui à volta e de memória fui tentando lembrar-me do que queria falar. Até breve.